Pessoal, então vamos para a segunda parte, né? Eu vou tentar fragmentar o vídeo para não ficar muito cansativo. Dá tempo de vocês reverem essa parte, né, de cálculos. Lembrando que a grande importância aí na nossa questão técnica, na escolha, está relacionada então a essas características, né, do PRNT com a neutralidade, neutralização e a reatividade. Passando para a terceira questão, eu passei para vocês, né, que de acordo com a análise de solo, determinar. Então, profundidade 0,20, P resina, né, em miligrama por decímetro cúbico deu 8. O enxofre aqui a gente coloca, mas ele é mais para recomendação mesmo, né, e enfim. Matéria orgânica é uma ideia que a gente vai ter a respeito da fertilidade, dá para ver que é um solo Selvíria, Mato Grosso do Sul. Esse trabalho faz parte, então, da minha pesquisa de mestrado e doutorado, né, uma análise que eu tirei da área que eu trabalhei. E só por uma curiosidade, pessoal, falando em relação à fertilidade de solo, nessa área nós tivemos um incremento em 4 anos de trabalho, 5 anos na verdade, de 1% de matéria orgânica. Então a matéria orgânica ela saltou aqui, né, de 1,1 para 2,1, 2,0. Graças ao trabalho de plantio direto e à construção de fertilidade em rotação de culturas que eu fiz ao longo do meu trabalho de mestrado e doutorado. Mas essa é uma caracterização inicial, né, que nós fizemos. O pH é um pH baixo, bem baixo, né, 4,7, aí, bem aquém do que uma cultura em altas necessidades consegue, necessita, na verdade. E nós temos agora a parte, né, das bases. Então, aqui a gente tem o potássio girando em torno de 1,4 miligramas de carga por decímetro cúbico, o cálcio 15, o magnésio 10. A gente pode observar, então, que a relação cálcio-magnésio está abaixo do ideal, né? Se nós pegarmos a CTC e fizermos a porcentagem deles, na CTC a gente vai observar algumas características, mas isso não é o que nós precisamos atual. Então, nós temos aí essas características. E aí eu peço para determinar a soma de bases e a CTC. E por que que eu peço? E a saturação de bases, né? Total, não a porcentagem em cada um. Por que que eu peço isso sempre, pessoal? Para vocês gravarem como fazer isso sem precisar decorar. Assim, gravar que eu digo é de tanto que a gente faz, a gente acaba assimilando. Então, a minha ideia é que a gente sempre faça exercícios assim, para vocês pegarem uma análise de solo e conseguirem interpretar. Ora, como está o meu pH, a disponibilidade dos meus nutrientes nesse pH, matéria orgânica, quanto eu libero aí ou não de nitrogênio, como está a minha saturação por alumínio ou a minha CTC e etc. Bom, soma de base não é segredo, né? É a soma do potássio com o cálcio e o magnésio. A nossa soma, então, fazendo essa conta, dá 26,4 milimol de carga por decímetro cúbico. Lembrando, pessoal, que é muito importante colocar a unidade. Tá? Alguns de vocês falam, professora, mas o meu deu certo, o meu tá esse resultado. Mas às vezes vocês esqueceram a unidade, às vezes vocês esqueceram de demonstrar a conta. Então não é simplesmente pegar e colocar o resultado direto. Quando a gente tem qualquer questão de conta, eu exijo demonstrar. Por quê? Porque é bom a gente fixar colocando e escrevendo na prova. Isso faz com que a gente assimile melhor também. Bom, a CTC, né, capacidade de troca de cátions. Então, a gente vai pegar a soma de bases, cálcio, magnésio e potássio. Se tivesse o sódio aqui, a gente somaria também, tá? Mas no caso aqui, a gente está utilizando só porque não tem na análise, né? Então, cálcio, magnésio e potássio. E a gente soma, então, com a acidez potencial, que é o H mais Al.
E aí a gente observa que a nossa CTC é uma CTC de 42,4 milimol de carga por decímetro cúbico. Muitas vezes eu falo para vocês o seguinte, pessoal, como está a CTC desse solo? Ah, a CTC desse solo ela está 90. Ah, uma CTC de 70. É uma CTC de 80. Ok, mas qual a porcentagem de cada um desses na CTC? Se a gente analisar aqui, ó, o H mais a L é o que tem a maior porcentagem de participação. Né? Se pegar aqui o cálcio e o H mais AL estão próximos. Então, dentro da CTC, o H mais o AL tem uma grande correspondência. Então, vamos lá. V%. Como que eu calculo? Eu divido, então, a soma de bases pela CTC e multiplico por 100. Eu vou ter aí que meu V% é 63%. Né? Então, a necessidade de calagem vai estar em cima desse meu V%. Vai estar em cima, então, da característica que eu tenho de bases dentro da CTC, certo? E o quanto eu quero elevar. Se nós observarmos aqui que a necessidade de calagem a gente tem desejada a 70%, um PRNT de 85%, então a gente vai fazer como? Né? A CTC multiplicado pela saturação de bases desejada menos a encontrada, dividido por 10 vezes o valor do PRNT. Então, o PRNT do calcário de 85. Deu que o resultado de 0,347 toneladas, ou seja, 347 quilos. Então, o que a gente observa? A gente observa que, apesar dos níveis baixos, para corrigir esse solo, a gente não tem uma quantidade muito grande de necessidade de calagem, certo? Então, para elevar a CTC a 70%, elevar a V% a 70%, a gente tem aí, né, a saturação de bases não tão ruim. O problema está mesmo na fertilidade do solo. Bom, com relação ao quarto exercício, era isso. Já o quinto exercício, a gente tem o quê? A gente tem que, com base na análise de solo do exercício número 4, assinale a alternativa que indique o valor de P2O5 e de K2O em quilos por hectare disponível. Lembrando que nesse pH é possível apenas o aproveitamento de 30%. Bom, o que a gente tem? A gente tem que 8 miligrama por decímetro cúbico e 1,4 milimol de carga por decímetro cúbico. Porém, esses valores não são nem de P2O5 e nem de K2O. E o P2O5 e K2O são os valores que existem no calcário. Minto, que existe no adubo. Então, quando eu pego um MAP, quando eu pego um KCl, é em K2O e P2O5. Então, como que nós calculamos? É uma fórmula, tá? Nós vamos calcular, então, que transformar isso em P2O5, eu tenho que multiplicar por 2 e por 2,29. Então, tendo assim 36,64 quilos por hectare de P2O5. Da mesma forma, o K. Para K2O, é uma fórmula, é 1,4 vezes 80 vezes 1,2. Eu tenho, então, 134 quilos por hectare de K2O. Porém, sem a correção do pH, o pH como está, eu tenho um aproveitamento de 30%. Então, eu tenho disponível para minha planta, naquele pH, 10 kg de P2O5 e 40 kg de K2O. Vejam a discrepância. 10 não, pessoal, 11, desculpem. Vejam a discrepância em relação ao que se tem na análise e como interpretar uma análise. Né? Então, o nosso principal objetivo na disciplina é ensinar o aluno em que, independente dos valores da análise de solo, ele precisa ter conhecimentos em relação a CTC,
em V%. O que significa V% quando a gente busca da cultura, 70%? Significa que o mínimo que eu tenho que ter de bases naquela minha CPC, no mínimo, é o quê? 70%. Porque é o mínimo que eu tenho que ter em relação para melhor aproveitamento. Tá? E por fim, um formulado aqui muito corriqueiro no dia a dia, para quem trabalha já na área, sabe o quanto é corriqueiro a recomendação de adubação baseado na necessidade da cultura, no que você tem no solo e na formulação. Então, observando a necessidade da cultura, foi-se estipulado que para a implantação haveria necessidade de 20 kg de nitrogênio, 70 kg de P2O5 e 40 kg de K2O. Então, como que nós fazemos? A fórmula, o formulado é o 4,14,8. Então, vamos pensar que a gente tem na revenda essa disponibilidade. Então, é muito fácil da gente fazer. É a gente fazer o somatório da necessidade, então, 20 mais 70 mais 40, dividido pelo somatório do fertilizante. E multiplicar por 100. Então, no meu exercício, eu tenho o quê? A necessidade de implantação para essa quantidade desse formulado de 500 quilos por hectare, tá? Então, na verdade, a gente tem as características relacionadas aí à recomendação do formulado, a quantidade desse formulado, as características de disponibilidade de acordo com o que a gente vai ter na análise. E essa primeira parte da disciplina era basicamente a gente fazer uma reflexão a respeito da química e da química do solo, né, química e fertilidade, para conseguir atribuir os adubos. Então, formulados, né, a gente falou sobre MAP, sobre DAP, sobre super simples, super triplo, falamos sobre ureia, superfosfato, sulfato de amônio, nitrato de amônio, os próprios calcários, o enxofre, né, o gesso, os micronutrientes fornecidos na implantação. Então, eu espero que essa primeira parte tenha ficado bacana e vocês tenham conseguido absorver grande parte. Tá? Então, agora eu vou partir para a correção da prova, da segunda prova. Obrigada.